Conexão Ciência. Você sabia que o nosso país abriga uma das faunas mais ricas e diversas do mundo quando se trata de anfíbios? No segundo episódio da série Conexão Anfíbios, o professor Rodrigo de Mello, do Departamento de Biologia da Universidade Estadual de Maringá, responde a perguntas essenciais sobre essa impressionante diversidade. Quantas espécies conhecemos? Por que o Brasil é tão favorável aos anfíbios e onde exatamente podemos encontrá-los? Eles vivem apenas em florestas? Precisamos nos preocupar com eles? Rodrigo também fala sobre as principais ameaças que esses animais enfrentam atualmente, como o desmatamento e as mudanças climáticas, e nos mostra por que é tão importante protegê-los e como todos nós podemos ajudar. Ficou curioso? Então dá o play no episódio e vem descobrir por que os anfíbios são tão incríveis quanto vulneráveis. De acordo com a última lista de anfíbios que ocorrem no Brasil, que foi publicada em 2021 pela SBH, a Sociedade Brasileira de Herpetologia, o Brasil tem hoje oficialmente registradas 1.188 espécies. Esse número já pode ser considerado subestimado, afinal já fazem 4 anos que essa lista foi publicada, e a grande maioria das espécies está dentro da ordem Anura, com mais de 1.140 espécies. A segunda maior riqueza vai estar na ordem Gymnophiona, das cecílias, com 39 espécies, e as salamandras apenas com 5 espécies. E é curioso notar que a ordem Caudata das salamandras é um dos poucos táxons que a gente perde em número de espécies para o hemisfério norte, já que lá tem muito mais salamandras, né? A riqueza de espécies é muito maior para esse grupo do que aqui no Brasil. Essa riqueza de espécies de anfíbios no Brasil ela é muito expressiva, afinal ela representa cerca de 13% de todos os anfíbios que ocorrem no mundo. E esses números são constantemente alimentados por alguns sites, né, como o Amphibian Species of the World e o Amphibia Web. E essas quase 9.000 espécies aí estão distribuídas em 7.825 espécies da ordem Anura, 827 da ordem Caudata e 225 da ordem Gymnophiona. E é importante ressaltar que esses sites, especialmente o Amphibia Web, ele renova constantemente o número de espécies que estão sendo descritas. Então, para a gente ter uma ideia de como a riqueza de espécies que a gente tem na natureza de anfíbios aí é muito pouco conhecida ainda, só nesse ano de 2025, 42 espécies novas de anfíbios já foram descritas. E em 2024 foram mais de 100 espécies. E isso reflete um pouco também como no Brasil ainda deve ter muitas espécies a serem descritas. Um belo exemplo é que só em 2013 a gente descreveu, né, os cientistas descreveram as 5 espécies que a gente conhece hoje de salamandras no Brasil, todas restritas à Amazônia. Um exemplo muito bacana de uma nova espécie de anfíbio que foi descrita o ano passado pelo professor Hilber Brandão, um herpetólogo lá da Universidade de Brasília, a UNB, foi uma nova espécie de perereca que ela ocorre em ambientes de vereda, lá no Cerrado, esses ambientes paludosos, encharcados, né, típicos do bioma. E o nome científico que os autores desse estudo escolheram para batizar essa nova espécie foi Nyctimantis diadorim, porque a diadorim é uma personagem do livro Grande Sertão Veredas, do grande escritor mineiro Guimarães Rosa, e ela, como os outros jagunços ali da história, ela é uma heroína. Então a escolha do nome, né, além de homenagear esse grande livro, esse grande escritor, também simboliza que essa nova espécie de perereca é uma heroína. Afinal, ela vive em ambientes ali do Cerrado que estão sendo cada vez mais ameaçados e deve estar continuando a lutar ali para permanecer nesse bioma, né, a nossa savana brasileira. Onde encontramos os anfíbios no Brasil? Bom, como os anfíbios dependem de um ambiente muito úmido ou com presença de água para poder sobreviver, complementar seu ciclo de vida, o maior número de espécies que a gente encontra de anfíbios no Brasil estão nas florestas tropicais úmidas, né, como a Mata Atlântica e a Amazônia.
No caso, a Amazônia é o bioma mais rico em espécies de anfíbios, né? Afinal, é um bioma muito grande, mas a Mata Atlântica também tem uma quantidade enorme de anfíbios, né? Ultrapassa de 300 espécies aí na Mata Atlântica. Então, nesses biomas, uma explicação dessa alta riqueza é justamente pela umidade e o que a gente chama também de estratificação horizontal de habitat. Porque como essas florestas úmidas, em geral, têm árvores muito altas, né? Os anfíbios evitam a competição explorando várias camadas diferentes dessa floresta, como se estivesse cada uma vivendo em um andar ali de um prédio. E tanto na Amazônia quanto na Mata Atlântica a gente tem um índice muito alto de endemismo, ou seja, espécies que só ocorrem ali, nesses lugares, e não ocorrem em lugar nenhum do mundo, especialmente na Mata Atlântica. Mas claro que a gente tem uma riqueza alta também em outros biomas, né, como o Cerrado. E no caso do Cerrado, uma explicação da alta diversidade e também o endemismo que tem ali é a estratificação vertical de habitat. Porque a gente tende a pensar que os biomas eles são muito homogêneos, né? Mata Atlântica e Amazônia é só floresta fechada, o Cerrado é dominado só por aquele tipo de vegetação mais aberta, né? Com as árvores tortas. Mas no caso do bioma Cerrado, da Caatinga e também do Chaco, né? Já ali na Argentina, a gente tem vários tipos de fitofisionomia que a gente chama, né? São diversos tipos de vegetação. Então no Cerrado, por exemplo, eu citei ali anteriormente as veredas, que são ambientes mais alagados. No Cerrado a gente também tem as matas de galerias, né, que são próximas aos rios, que lembra muito a Mata Atlântica em questão ao porte das árvores. E professor, existem espécies que se adaptaram às áreas urbanas? Sim, muitas espécies de anfíbios estão bem adaptadas à urbanização, né, a essas áreas urbanas. Isso não está restrito aos anfíbios, a gente tem vários outros exemplos de animais, né, que se adequaram bem ao ambiente antropizado. Se a gente pensar nas aves, os pombos, se a gente pensar nos répteis, esses lagartos do gênero Tropidurus que a gente vê no muro da nossa casa. E, em geral, essas espécies são o que a gente chama de generalistas, porque elas se alimentam de quase tudo, têm um ciclo de vida rápido. Então, exemplo de anfíbio bem adaptado às áreas urbanas, a gente pode citar aí o sapo-cururu, as pererecas de banheiro. Acho que todo mundo que está ouvindo a gente já deve ter visto essas espécies. Bom, se a gente levar em conta a toxicologia, que é a ciência que estuda as toxinas, as ações dos venenos, todo anfíbio ele é venenoso. Mas a quantidade, a potência desse veneno varia ali entre os grupos. E um exemplo bem emblemático desse padrão de anfíbios com uma alta toxicidade são os anfíbios anuros da família Dendrobatidae, que são aqueles anfíbios bem coloridos, né, em geral com cores bem fortes, que a gente chama na biologia de coloração aposemática. Geralmente combinação de preto com amarelo, vermelho com preto, azul, essas cores fortes que é um sinal de advertência. Tanto que esses sapos são conhecidos, né, como os índios, antes de caçarem, passavam a ponta da flecha nesses anfíbios para ajudar a atordoar as presas que eles estavam caçando. Então temos sim anfíbios com uma quantidade de veneno bem alta, mas para a gente passar mal como ser humano, né, para a gente se intoxicar, a gente teria que ingerir esse anfíbio ou manipulados de forma imprudente, porque o veneno dos anfíbios é uma defesa contra predadores. E como eu falei dos povos tradicionais usarem o veneno desses anfíbios para caça, na Amazônia também tem um ritual que eles chamam de vacina do sapo, ou conhecido também como cambô, onde eles pegam o veneno das costas de uma espécie, a Philomedusa bicolor, e inserem na pele e tem lá os efeitos alucinógenos, né, do ritual. E se chama vacina do sapo porque realmente alguns estudos comprovaram que o sistema imunológico dessas pessoas, após o ritual, o sistema imunológico ficou mais fortalecido. E existem anfíbios venenosos no Brasil? A principal ameaça aos anfíbios e para vários outros grupos de seres vivos é a fragmentação de habitat. Que conforme a espécie humana, né, ela foi se adensando, aumentando o número de indivíduos ao longo da história, essa população vai se expandindo e vai tendo que construir cidades, rodovias, e para fazer isso a gente tem que destruir os ecossistemas naturais.
Além disso, tem a introdução de espécies exóticas, as próprias mudanças climáticas e até o tráfico, né, tanto de fauna quanto de flora. E isso tudo também acaba envolvendo o contexto social, o contexto político. Para a gente ter uma ideia, o bioma mais devastado que a gente tem no Brasil é a Mata Atlântica. A gente tem aí em pé de Mata Atlântica, correspondente à original quando o nosso país foi descoberto, a gente tem cerca de 12%, 15% só de Mata Atlântica em pé. Em segundo lugar está o Cerrado, que praticamente metade do Cerrado a gente já devastou. Então a gente ainda tem esse pensamento um pouco retrógrado, né? Eu diria que o avanço econômico depende necessariamente de você continuar destruindo o meio ambiente, porque se a gente lembrar que as duas primeiras capitais do Brasil foram na região costeira, né? Foi no bioma Mata Atlântica. E a terceira capital, Brasília, está ali no meio do Cerrado, e isso coincide com os biomas mais devastados. Isso explica muita coisa sobre as nossas ações aí, né? A nossa governança, a falta de investimento em pesquisa, em educação, para esclarecer, educar, sensibilizar a população como um todo. E professor, considerando o contexto atual, com as mudanças climáticas e o desmatamento, os anfíbios estão em perigo? Então, para evitar o que a gente chama na biologia da conservação de vórtice de extinção, né, que é essa tendência das populações que já estão pequenas pelo efeito da fragmentação, mudança climática, ficar com uma variabilidade genética ainda mais baixa e essa população que já era pequena ficar ainda menor. Porque afinal, para uma espécie ser extinta da natureza, primeiro a gente extingue as várias populações que essa espécie tem distribuído ali, né, na paisagem. E desde o começo desse milênio, né, em 2000 foi publicado um trabalho super famoso na revista Nature, uma das mais prestigiadas aí do mundo, que os autores discutam os hotspots de biodiversidade, né, e as prioridades para a conservação. Nesse sentido, um hotspot seria literalmente um ponto quente de espécies. Então a gente tem 25 hotspots distribuídos pelo mundo aí, e aqui no Brasil a gente tem 2 biomas, que coincidem justamente com a Mata Atlântica e com o Cerrado. Porque para um bioma ser considerado como um hotspot, ele tem que ter um alto índice de riqueza de espécies, né? Um alto grau de endemismo de espécies que só ocorrem nesses locais e também um alto fator de impacto, né? Um alto nível de degradação. Então por isso que a Mata Atlântica e o Cerrado foram os biomas que foram incluídos nesses hotspots. A Amazônia, por mais que tenha todo esse apelo internacional, né, e com razão, o alto impacto, a degradação do bioma como um todo, mas ainda a gente tem aí mais de 70% da Amazônia em pé. E o que podemos fazer para protegê-los? E aí levanta uma pergunta inevitável, né? O que a gente pode fazer? Como que eu posso, como cidadão brasileiro, como sociedade brasileira, mudar esse quadro todo? Porque a gente viu ao longo desse episódio aqui do podcast que o Brasil é detentor de uma das maiores biodiversidades do mundo. Não à toa, na década de 90, os cientistas batizaram alguns países, por assim dizer, como países megadiversos. E o Brasil está incluído entre eles, porque a diversidade aqui é muito grande. Então, até como diz o nosso próprio hino nacional, né, a gente realmente é gigante pela própria natureza. Mas para manter toda essa grandeza de biodiversidade que a gente tem aqui no nosso território nacional, a gente tem que mudar radicalmente algumas ações políticas, né? Planos políticos, planos relacionados ao meio ambiente, investimento em mais pesquisa, em mais bolsas de iniciação científica, para a gente poder angariar mais pessoas conscientes de toda essa biodiversidade. E, em geral, falta para a população como um todo ter uma consciência maior, né? Ter conhecimento de toda essa biodiversidade, para os brasileiros e brasileiras entenderem de uma vez por todas que a nossa maior riqueza é a biológica, é a riqueza de espécies que a gente tem aqui no nosso país. E cada uma dessas espécies exerce um papel fundamental ali no ambiente, né? Um serviço ecossistêmico que presta para a gente como ser humano de graça. E por fim, que parodiando o nosso hino nacional,
que, entre outras mil, ainda seja o Brasil a nossa pátria amada e idolatrada, mas que, sobretudo, seja diversificada e conservada. Professor Rodrigo de Mello, muito obrigado por nos explicar e compartilhar um pouco do seu conhecimento sobre os anfíbios. Até a próxima! Mais uma vez eu agradeço ao projeto Conexão Ciência pelo convite e poder contribuir um pouquinho com algum conhecimento aí sobre os anfíbios e quão fascinantes são esses animais. E para finalizar e simbolizar toda essa riqueza que a gente viu aí na nossa conversa sobre os anfíbios, a importância ecológica, e cada uma dessas espécies tem uma peculiaridade, e isso se reflete no tipo de canto que eles podem fazer, a vocalização para tanto defender território ou para atrair fêmeas, afinal são sempre os machos que na maioria das vezes estão cantando, e a maior parte desses cantos, se a gente for ver, é até poético, porque é uma serenata de amor, é um macho tentando atrair uma fêmea para persistir ali no ambiente como espécie. Então vou deixar aqui alguns exemplos de algumas vocalizações bem comuns que a gente pode ouvir por aí. Essa primeira é da Physalemos cuvieri, a rã cachorro, porque a vocalização dele parece um latido, né? E essa última da rã chorona, que é uma espécie do mesmo gênero da Physalemos cuvieri, né? A rã chorona é a Physalemos gracilis. E esse canto literalmente lembra um choro, né? Eu particularmente acho engraçado. Assim fechamos o Conexão Anfíbios. Se você curtiu esse tema, não deixe de conferir a matéria especial no site do Conexão Ciência. Nos vemos lá! Conexão Ciência.